pessoal que não entende, nunca estudou o assunto, acha que é o seguinte: o comunismo, o sujeito toma o poder e diz, agora é o comunismo, tio, mas agora toda a propriedade é estatal. Isso só na cabeça de jumento. Karl Marx dizia que a propriedade tem de ser estatizada progressivamente, lentamente, através da taxação progressiva. Aumentar imposto, aumentar imposto, aumentar imposto, e isso vai estrangulando os caras e transformando os empresários cada vez mais em escravos do governo. Que é um processo que o nazismo fez igual, colocar o empresariado de joelhos. Só que o nazismo queria parar aí. Vamos dizer, o nazismo se contentava com o socialismo. E os comunistas não, tem que prosseguir até acabar o último. Nós temos que tomar tudo, depenar os caras até o fim. Daí fica tudo nosso. Ou seja, o socialismo ainda admite uma divisão, um acordo entre poder político e poder econômico. No comunismo, o poder econômico é totalmente absorvido no poder político. Esta é a diferença. Então, quer dizer, o nazismo era socialista, mas não era comunista. Ou seja, ele não pretendia chegar a uma estatização completa. O comunismo diz que pretende chegar, mas não pretende chegar. A estatização completa é uma cenoura de burro. Ela é impossível. O von Mises já demonstrou isso aí em 1920, no livro Socialismo, Análise Econômico-Sociológica. O raciocínio dele é muito simples. Se não existe mercado, as coisas não têm preço. Se não tem preço, não tem cálculo de preço. Se não tem cálculo de preço, não tem planejamento econômico, portanto não tem socialismo nenhum. Então, o socialismo só é possível se você conservar uma área residual de capitalismo bem grande, como na própria União Soviética se conservou. Hoje sabe-se que 50% da economia soviética, ainda sob o próprio Stalin, era economia privada, clandestina, mas que o governo tolerava. Tanto é que quando caiu o regime, tinha lá vários bilionários. Pois é, de onde surgiram os bilionários? Então, eles já estavam todos lá, ganhando muito dinheiro. Então, assim, não existe conflito entre capitalismo e socialismo, não existe nenhum. Capitalismo, sabe o que quer dizer capitalismo? Quer dizer economia. Só existe economia. Existe economia feudal, existe economia capitalista e existe economia fascista ou socialista, que é o meio a meio. É só isso que existe. Comunismo não existe e não vai existir jamais. Ele não pode existir. Não só porque é materialmente impossível, mas porque se a Revolução Comunista alcança os seus objetivos, alcança o seu poder total e diz, agora estamos na plenitude do comunismo, então eles não têm mais esse futuro em nome do qual eles podem exercer a sua autoridade no presente. Eles não representam mais o futuro, eles representam apenas o governo presente, então eles viraram telhado de vidro. Então o que é? O comunismo é para ser empurrado com a barriga ad eternum. Agora, Lenin, usaremos o idiota útil na linha de frente. Isso aqui doeu demais. Incitaremos o ódio entre as classes. É aquela velha política de Satanás. Dividir para governar. Destruiremos sua base moral, a família e a espiritualidade. Comerão as migalhas que caírem das nossas mesas. O Estado será Deus. Precisamos odiar. O ódio é a base do comunismo. As crianças devem ser ensinadas a odiar seus pais e a odiar seus pais se eles não forem comunistas. Quer dizer, eu abomino isso aqui. Abomino essa linha de raciocínio. Abomino esta condução de pensamento. Por isso, eu jamais posso aceitar que um cristão possa ser... Este é o socialismo que se defende hoje nas universidades, que se defende na sociedade de então. Então, o alvo sempre vai ser a destruição da família. Só que isso precisa ser atacado de diversas formas, de forma sutil, porque aí a gente vai entrar dentro de um contexto que é o marxismo, né? Quando Karl Marx desenvolveu isso, e ele tentou aplicar isso, ele aplicou de forma na força. E ele percebeu que na força não dava. Porque se eu tento forçar você contra a sua vontade de algo que você quer, eu reforço a vontade de que você está certo no que você quer fazer. Então não dava. Precisava ser algo sutil. E aí é onde entrou o marxismo cultural, através de Antônio Gramsci, né? E aí entrou dentro da música, entrou dentro do cinema, entrou dentro dos livros, entrou dentro da moda, entrou dentro do Instagram. Hoje,
Se você postar um versículo, não tem a mesma repercussão de você postar uma foto mostrando seu corpo. Isso é fato. No TikTok, pra você viralizar, ou você tem que bater numa dor muito forte, ou você faz uma dancinha rebolando. É desproporcional como a entrega é feita, porque isso é uma engrenagem já pré-montada. Não só uma engrenagem de entrega, também o consciente coletivo foi programado para consumir isso. Porque ninguém quer consumir um conteúdo que te confronta. Ninguém quer consumir um conteúdo que vai contra o seu prazer, mas vai te levar à vida. Quando Cristo fala assim, negue-se a si mesmo e carregue a sua cruz, ele está falando diretamente contra a sua própria vontade. Existem coisas que você vai ter que fazer contra a sua vontade para você conseguir seguir Jesus. E não dá para abrir mão. Não tem como abrir mão. Entendi. Se a gente for olhar lá no Éden, se a gente for olhar lá na Bíblia, quando Satanás se apresenta, né, através da serpente, né, para fazer toda aquela manipulação para que Eva venha pegar o fruto, comer e oferecer para Adão, Satanás nunca se apresentou como solução. Pelo contrário, ela falou, olha, se você comer, você vai ter o conhecimento que Deus tem. Colocando o ser humano como instrumento para destronar Deus. Nunca foi Satanás se apresentar como ele sendo a resposta para destronar Deus. Era o próprio ser humano. O próprio desejo do ser humano fala, não, vai você pode. O que eu quero dizer com isso? Um dos principais caminhos para a gente se afastar de Deus é justamente a gente querer ser a nossa própria vontade e não buscar a vontade de Deus em relação à nossa vida. E aí entra a questão da libertinagem, entra a questão do hedonismo, da busca frenética pelo prazer. Para o cenário acontecer, toda uma engrenagem tem que ser mexida para que haja essa hipersexualização dentro da sociedade. Não dá só para eu falar assim, ó, busque prazer. Porque se eu não conduzir a população para isso, não é o suficiente usando todas as engrenagens. Vou dar um exemplo. Uma das amigas minhas, cristã, falou que ela entrou para comprar roupa, se eu não me engano, na C&A, e não achou roupa onde cobrisse todo o corpo. Então você percebe que dentro da indústria da moda, tudo está sendo contextualizado para que o seu corpo seja evidenciado, para que gere uma hipersexualização dentro da sociedade. Isso eu tô falando dentro do cenário da moda, da indústria da moda. Só que aí você vê os filmes, ou o filme da Marvel, o Thor, esse último filme da Marvel aí, falando de orgia, que os deuses fazem, falando de... É um nível que eles estão tentando impor com uma força que tá meio... Você enxerga que é forçado. Apelativo, estão querendo colocar algo, sabe? Isso só falando desses dois cenários. Só que aí a gente vem pro principal cenário, que é o da música. A música, biblicamente falando, ela é espiritual. A música não foi criada pelo homem. A música já veio muito antes. No céu havia. Ela é um contexto espiritual. E as músicas, elas têm poder de moldar uma sociedade. Eu vou pontuar, tá? Uma hipersexualização da minha geração. Chama Mamonas Assassinas. Você tocou num ponto... Tá? Assim, não que... crucial. Foi um sucesso surreal para os jovens da nossa produção aqui. Não sabe o que é Mamonas Assassinas. Foi uma coisa que, meu Deus, entravam no programa das tardes do domingo que não era o melhor para se assistir, porque a TV dos anos 90 era uma hiper mega sexualização absurda. Banheira do Gugu e lá vai... Exatamente. Né? E aí, você ligava, tava Mamonas Assassinas, era uma coisa surreal, né? Só que essa hipersexualização com os Mamonas foi onde abriu essa hipersexualização, se eu estou certo nessa questão do termo, na minha concepção. O Mamonas, ele foi um abre-alas pra isso. Porque quando a gente enxerga... depois daquilo lá veio o El-Chan e acabou. Não, aí só foi ladeira abaixo. Qual que é o fim disso? É o abalo familiar. Porque o viés, o pano de fundo é espiritual. Quando a gente vai olhar sobre a criação, né, o primeiro projeto de Deus sempre foi a família. O evangelho veio depois, por conta da queda e tudo mais, óbvio que já estava tudo na visão de Deus e tudo mais, mas o primeiro projeto era a família. Então, sim, tudo no mundo constituído por família. Igrejas são formadas por família, empresas são formadas por família, a sociedade é formada por família, tudo é família. Se você destrói esse pino, você destruiu toda a formatação do mundo. O alvo tem que ser atacado para que haja um governo mundial em cima. E a família, ela representa isso. De Lênin, que é seguido pelo PT aqui no Brasil à risca, pela esquerda brasileira. 1. Corrompa a juventude e dê-lhe liberdade sexual. Né? Isso começou lá na década de 60, né? Faça amor, não faça guerra. 2. Infiltre e depois controle todos os veículos de comunicação em massa. Infiltraram e agora estão controlando.
divide a população em grupos antagônicos, incitando a discussões sobre assuntos sociais. O branco contra o preto, o rico contra o pobre, como chama? O camponês contra o homem da cidade. Sempre criar um antagonismo. Destrua a confiança do povo em seus líderes. Foi o que fizeram no Brasil. Pegaram a nossa história do Brasil e pintaram, fizeram um revisionismo absurdo. O brasileiro hoje tem sentimento de vira-lata. Vira-lata. O cara não tem orgulho dos seus antepassados. A gente tem orgulho da mata, do céu azul, do mar, da riqueza do solo. Nós não temos orgulho dos nossos antepassados. Disseram que Dom João VI, que foi um grande estadista, foi o único que conseguiu vencer Napoleão, que foi um comedor de galinha. Dom Pedro I, que, proclamação da República, que estava com dor de barriga. Na verdade, foi um grande trabalho feito por a Leopoldina, sua esposa, no sentido de motivá-lo a proclamar a nossa independência. Dom Pedro II foi um dos maiores estadistas, cientistas. O Brasil tinha não sei quantos quilômetros de ferrovia, tinha a melhor frota de cabotagem do mundo, superava até a Inglaterra, na época de Dom Pedro II. Cita como um babaca. Quer dizer, Tiradentes, um homem que deu a vida, o protomártir da independência, desmistifica o cara todinho, que o cara era um brigão, que era um arruaceiro, que era isso, que era aquilo. Eles destruíram a nossa história. Está aqui, no decálogo de Lênin, destrua a confiança do povo em seus líderes. A gente devia ter orgulho de Juscelino, que interiorizou o desenvolvimento do Brasil, e, no entanto, ele não permite que a gente se orgulhe do nosso antepassado. Quinto, fale sempre sobre democracia. Quando eu falo assim, Estado Democrático de Direito, eu até fico de costa com medo, preocupado, né? Fico até, me escondo, né? Fale sempre sobre democracia e Estado de Direito, mas tão logo haja a oportunidade, assuma o poder sem nenhum escrúpulo. Prega a democracia para chegar ao poder. Chegou ao poder, derruba com todo mundo. Sexto, colabore para o esbanjamento do dinheiro público. Coloque em descrédito a imagem do país, especialmente no exterior, e provoque o pânico e desassossegue na população. Foi o que fizeram. No exterior só chega notícia deprimente do Brasil. Eu acho que a pior notícia que pode chegar lá fora é o cara chegar lá, ser brasileiro, daquele país que tirou um ladrão da cadeia e botou ele para ser presidente, né? Essa que é a maior coisa que mais deprime a gente, é essa aí. Sétimo, promova greves, mesmo ilegais, nas indústrias vitais do país. Foi o que Lula mais fez, foi greve. 8, promova distúrbios e contribua para que as autoridades constituídas não as coíbam. É o que Lula está fazendo. O MST pode invadir e não pode fazer nada contra eles. O black bloc deles lá destrói vidraça, quebra banco, quebra tudo, né? Enquanto que a manifestação do pessoal da direita é pacífica, são pessoas idosas, crianças, famílias. 9, contribua para a derrocada dos valores morais, da honestidade e da crença nas promessas dos governantes. Nossos parlamentares infiltrados dos partidos democráticos devem acusar os não comunistas, obrigando-os, sem pena de expô-los ao ridículo, e votar somente no que for de interesse da causa. Porque a esquerda se pauta assim, é bom para a causa, então pode fazer. O fim justifica os meios. O fim não justifica o meio. Para eu tomar a camisa daquele rapaz ali, não é justo que eu chegue lá e mate ele. Se o meio para tomar a camisa dele é matá-lo, por mais que seja necessária a camisa que eu tome dele, não justifica eu matá-lo. O fim não justifica o meio. E o que é que eles fazem no Brasil? Roubaram durante os 13 anos de governo, 13, 14 anos do governo do PT, porque justificava a causa que eles entendem. Por último, 10,
procure catalogar todos aqueles que possuam armas de fogo para que eles sejam confiscadas no momento oportuno, tornando impossível qualquer resistência à causa. Ou seja, desarmar o povo. É o que a esquerda gosta. Você vê que nós fizemos um plebiscito aí no início do governo de Lula, no primeiro governo, consultando a população se concordava em desarmar. O povo disse não. Mesmo assim, eles continuaram desarmando. Não adianta. O plebiscito só seria seguido se fosse fazer o que eles querem. Porque se o povo tivesse dito, tá bom, concordo em desarmar, eles estariam legitimados. Mas não conseguiu. Eles continuam desarmando o povo. O Bolsonaro é que permitiu um pouco mais de que as pessoas se armassem, protegessem os seus valores, protegessem sua família, defendessem sua mulher, seu filho, sua propriedade e, graças a isso, diminuiu muito a criminalidade. O número de assassinatos no Brasil diminuiu consideravelmente, inclusive combatendo muito o tráfico de drogas. Então, eu faço aqui aquele apelo. Como é que pode um país ter condições de trazer paz e progresso para o seu povo se nós temos um candidato visitando o Morro do Alemão, né? Vestindo a camisa do CPX e sendo ovacionado pela turba de marginais, de maconheiros, de pessoas fora da lei, dizendo Lula é do comando. Mas o Brasil não é do comando. O Brasil é do povo brasileiro. E um deputado estadual propondo o desarmamento da polícia militar. As pessoas estão querendo saber quem é este deputado. Conheça o autor do projeto agora. Nós precisamos que a sociedade se manifeste a respeito da forma de agir da Polícia Militar. O que nós queremos é justamente isso, que a sociedade diga se a forma com que nós estamos agindo é correta, ou deve permanecer, ela é viável, ou se ela deve mudar. E mudando, só desarmando a Polícia Militar. Os militares têm sido condenados por uso de arma letal. Eu digo por uso porque os confrontos são inevitáveis, eles ocorrem rotineiramente e vão continuar ocorrendo, como ocorreu na semana passada, 2 desfechos fatais só em Goiânia, né? Dá uma olhada nessa notícia, amplia a tela para... Aqui, dá certo aí. Dá uma notícia, essa notícia no jornal O Globo, desses últimos dias, diz aí, vice-presidente, não é um vereador qualquer, não é um militante, um apoiador, né? É o vice-presidente nacional do Partido dos Trabalhadores. O que eles estão propondo? Eles estão propondo abrir uma igreja ligada ao partido. E segundo o vice-presidente do Partido dos Trabalhadores, já estão trabalhando no estatuto dessa nova igreja, já tem o nome da igreja, e a intenção deles é criar uma denominação que esteja ligada com a esquerda. Ou seja, a pergunta é, a esquerda quer sequestrar o cristianismo como o Partido Comunista Chinês fez lá na China? Quer dominar a igreja? É isso? A religião, né? Exato, porque essa é a ideia, né? Eles ou dominam ou eles substituem. Ou dominam ou substituem. Quer dizer, estamos olhando para uma prévia do que acontece nos regimes comunistas. Me faz trazer à memória aqui também aquela advogada que viralizou aí na internet semanas atrás, onde ela conclamava seus militantes de esquerda para infiltrar na escola dominical das igrejas evangélicas, para começar a doutrinar as crianças com respeito aos ensinamentos da esquerda. Ou seja, eles querem sequestrar o cristianismo, querem dominar, querem sequestrar a igreja com a intenção de sequestrar, chegando ao ponto, o absurdo, olha o absurdo, a intenção por trás de abrir essa igreja.
1964, os militares estão no poder, a esquerda pega em armas, os caras tocam terror. E aí tá ali Dilma. O Emissado, o Dirceu, o Frei Beto, essa gente aí depois ainda. Os caras estão tocando terror, pegando em armas. Aí eles lêem Antônio Gramsci e começam a tomar as mentes. Olha, uma revolução sempre terá alguém mais poderoso que você. Então começa com uma revolução que é na cultura. Começaram a dominar. Então a educação. Em 90 criam um Foro de São Paulo, querendo combater estamento burocrático, que era o domínio. Olha, eles dominam a imprensa, eles dominam isso. E aí eles se tornaram isso, porque dominaram tudo. Pega um Supremo hoje que é mandado por eles, pega a superestrutura que eles têm, que mandam no Congresso, que mandam no Senado. Então, diferente do Lula, o Bolsonaro, quando assume, é um presidente que tem uma caneta sem tinta, porque não tem essas bases do Senado, do governo. Tanto é que ele quis impeachment o Alexandre de Moraes e o Senado disse não, tá de 4 pro Supremo. Os caras construíram uma estrutura de 30 anos, onde ele tem toda uma superestrutura, e hoje a direita nem partido tinha, está se organizando. E aliados que ajudam Lula em sua pré-campanha querem acabar com o projeto de escolas cívico-militares. A militarização das escolas é uma bandeira do governo Bolsonaro e alcançou 216 colégios públicos em 25 estados desde 2019. O petista se reuniu com integrantes do Núcleo de Educação da Fundação Perseu Abramo, que cuidará dos planos de campanha da área, junto com a deputada estadual de Pernambuco, Tereza Leitão, responsável pelo tema dentro do partido. Tereza alega que o espaço físico das escolas públicas não pode ser ocupado por autoridades militares, porém reconhece que a iniciativa tem um apelo de combate à violência. O Partido dos Trabalhadores foi criado no ano de 1980 e durante os 22 anos seguintes lutou rijamente, duramente, contra quem quer que estivesse no poder, atrapalhando todos os governos com os quais se enfrentou, postado que estava na trincheira oposicionista. Veja bem, o PT votou contra a Constituição Federal, foi contra o Plano Real, criou organizações para promover a luta de classe, conflitos raciais, conflitos de gênero, invasões de terra, violência policial. Foi contra as privatizações, contra a lei de responsabilidade fiscal, contra o cumprimento de nossas obrigações com credores externos, contra a geração de superávit fiscal, contra o agronegócio e a agricultura empresarial que o PT queria e quer ainda substituir por assentamentos do MST. Durante 22 anos tentou derrubar, não apenas fez oposição, mas tentou derrubar quem se antepusesse ao seu projeto de poder. Se é verdade que, enquanto a oposição, o PT aprontou à nação alguns corruptos, firmando um conceito de partido diferente, formado por gente de bem e honesto, transmitiu essa imagem a você, também é verdade que produziu em torno de si uma destruição de muita reputação de gente de bem, de muita gente de bem. Chegou ao poder levado pelo seu moralismo, pela sua correção, pela sua condição de um partido diferente. Há 12 anos tenta reimplantar a censura através do marco regulatório da imprensa e de medidas semelhantes a essa. Tentou criar um Conselho Federal de Jornalismo exatamente para esse fim. Tenta impor a linguagem que lhe convém através do politicamente correto. Dá apoio e refúgio a terroristas e assassinos como César e Batiste. Capturou e devolveu a Fidel os boxeadores cubanos. Apoia governos totalitários, democracia, Venezuela, Cuba, Irã, tiranos africanos, e não mostra apreço algum por qualquer democracia de respeito. Reprovou recentemente a presidente Dilma os bombardeios ao Estado Islâmico, propondo enfrentá-los com diálogo e negociações. Propôs durante a administração Olívio Dutra a criação do memorial para Luiz Carlos Prestes em Porto Alegre. Dá apoio a companheiros condenados pela justiça por graves crimes e os chama de heróis do povo brasileiro, mostra a verdadeira fobia por presídios e órgãos de segurança pública, atribui absoluta e incondicional dedicação aos direitos humanos dos bandidos, revela total desatenção às vítimas dos bandidos, empenha-se em inibir a ação armada das instituições policiais, dedica-se à causa do seu desarmamento, do desarmamento dos cidadãos, recusa-se a reduzir a maioridade penal, criou o MST e apoia as truculentas invasões de propriedades rurais. Outro dia, abro um parênteses aqui, me perguntou alguém, você tem alguma razão para eu não votar no PT? Eu digo, olha, eu tenho 60 razões. E comecei a passar-lhes essa lista.
Apoio a invasões do meio urbano e a políticas que restringem o direito de propriedade. Dá cobertura às estripulias imobiliárias dos quilombolas. Apoia avanços do Código Florestal contra o direito de propriedade. Apoia a expansão das reservas indígenas sobre áreas de lavoura. Apoia a suspensão de símbolos religiosos em áreas públicas. Adota políticas de educação que redundam na indisciplina, na destruição da disciplina e na desconstrução dos valores morais e familiares nas escolas. Inventou a tal lei da palmada. Apoia a legalização do aborto. Criou as políticas de gênero. Quis adotar o kit gay nas escolas. Apoia a parada gay, a marcha das vadias, a marcha das maconhas. Criou as leis de cotas raciais que oficializam o racismo no Brasil. Faz uso intensivo de doutrinação ideológica nos livros didáticos. Criou e apoia o Foro de São Paulo, onde ditadores e simpatizantes entram em conluio para produzir a hegemonia marxista na América Latina. Empenhou-se e ainda se empenha em dar fim à pacificadora lei de anistia, que pacificou o Brasil e promove a manipulação da história para transformar guerrilheiros e terroristas comunistas em paladinos da democracia. Criou uma infinidade de ONGs financiadas pelo governo. Faz uso intenso de dinheiro público da nação para financiar os seus próprios objetivos políticos. Perdoou dívidas de ditadores africanos e tiranetes sul-americanos, enquanto cobra centavo por centavo a dívida de estados. Muitos conservadores que falam, quer tentar explicar o socialismo nunca deu certo, na verdade ele deu certo. Nos livros do MEC, né? Não, mas não sabe passar fome. Não é né? isso. O socialismo ele deu certo, ele se propõe a isso. Você acha que o socialismo se propõe a trazer riqueza para todo mundo, prosperidade a todos? Não. O socialismo se propõe a concentrar riqueza aos seus líderes e miséria a todos os seus seguidores. Acabou. O socialismo não promove isso, eles falam na narrativa, mas na verdade, quando Fidel ele promoveu, né, a revolução lá em 50, 54, 53, se não me engano, tiraram o Fulgêncio Batista de Cuba, promoveram a revolução em Cuba. Os anos se passaram, crises, foram sustentados pela União Soviética e tudo mais. Fazendo uma entrevista com ele, perguntando, você acha que o socialismo passou dificuldades? Não. Ele disse que não. O socialismo deu certo. Ele está lá com a roupa dele da Adidas, na piscina, comendo o bom e do melhor do mundo. Polônia, Ucrânia, Letônia, Geórgia, Moldávia. É um dos países que proíbem hoje partidos comunistas, qualquer tipo de exaltação, ideia ao comunismo ou qualquer ideia que leve a ações totalitárias. Isso está no Código Penal desses países, porque foram um dos países do leste europeu que mais sofreram na mão do comunismo, ali especificamente na União Soviética. O comunismo no mundo, ele matou mais de 100 milhões de pessoas em todo o mundo, principalmente na Europa, países leste europeu e a Ásia, ali quando a gente fala de Camboja, quando a gente fala de Vietnã, China, por exemplo. Só a China matou 65 milhões de pessoas. E aqui também, nos anos 50, na América Latina, países como Chile, Cuba, República Dominicana, esses países aqui foram responsáveis por mais de 150 mil mortes. É muito mais, porque todo regime totalitário comunista é um regime muito fechado, né? Por exemplo, a Coreia do Norte, há quem fala que morreu 30 milhões de coreanos, mas divulgam só 2 milhões. Por quê? Porque esses países, com esses regimes, principalmente comunistas, eles não liberam informação para a comunidade internacional. Então eu acho que o Brasil deve caminhar para esse sentido. Elegendo o Bolsonaro e renovando o Congresso, nós precisamos pautar aqui uma emenda constitucional, ou até mesmo o presidente convocar uma nova constituinte para a gente colocar como cláusula pétrea na nossa Constituição que é proibido Partido Comunista aqui no Brasil. E isso é importante nós debatermos isso agora, que isso deve ser pauta para ser discutida no próximo governo do Bolsonaro com o Congresso renovado para ter chance de ser aprovado isso. Infelizmente no Brasil nós temos partidos que defendem esses tipos de
regimes totalitários de governos que só mataram no mundo e são protegidos ainda pelo TSE, Tribunal de Justiça Eleitoral. Estão legalmente defendendo, dentro dos seus estatutos, o mais puro regime comunista para que se um dia consiga chegar ao poder aqui no Brasil através da democracia. É muito engraçado isso, né? Eles vão usar a democracia, tentam, para chegar ao poder, e quando chegar ao poder, nós sabemos muito bem o que eles querem fazer. O líder principal da esquerda e do comunismo aqui no Brasil foi fazer um tour na Europa defendendo o Maduro da Venezuela e defendendo, aplaudindo Daniel Ortega, que recentemente ganha as eleições de fachada na Nicarágua, mandando prender opositores, fechando partidos opositores, assassinando opositores, burlando as urnas, falsificando o voto. Mesmo assim, o PT ele vai a público na Europa defender e vangloriar, parabenizando esses ditadores comunistas. O Brasil, na sua essência pura, que não esconde a cara, é o PT, PCB, Partido Comunista Brasileiro, e a sua ala jovem, UJC, a União da Juventude Comunista, o PCdoB, Partido Comunista do Brasil, o PSTU, Partido Socialista dos Trabalhadores Unificados, o PSO, Partido da Causa Operária, e o P, Unidade Popular pelo Socialismo. Tem o PSB também, mas é o que menos faz barulho. Então, é muito fácil hoje você defender esses malucos de esquerda, defender a instalação de um regime de terror que matou mais de 100 milhões de pessoas pelo mundo. Por quê? Porque eles estão num país democrático, protegidos pela justiça. O presidente ele pode tomar uma facada em campanha e ninguém é preso nem investigado, né? Não sabe até hoje quem é os mandantes. Pode chutar a cabeça do presidente ali na quadra e continuando a ameaçá-lo de morte pelas redes sociais, mas você não pode defender ele nas redes sociais, sendo preso, sendo tolhido, sendo desmonetizado e ficando lá fora precisando pedir asilo político, como está lá o Alan dos Santos. E assim, para te dar um pouco mais de dados dessa barbárie, o regime de Mao Tse-tung, né, do comunismo chinês, só a China foi responsável por 65 milhões de mortes. Só dentro da China, estou falando da população que foi morta de fome ou executado, opositores sendo presos ou em campo de concentração. Na União Soviética, falam em 20 milhões, mas foi muito mais do que isso. Alguns falam que 120 milhões de pessoas foi só na União Soviética, no tempo de Stalin, de Lenin e outros líderes que a União Soviética teve. Nós temos o caso do Holodor, que a União Soviética matou, ceifou, através de arma de fogo, 8 milhões de ucranianos, sendo conhecido como o Holodor, algo que muitos poucos conhecem sobre isso. E tem o nazismo também, que surge ali principalmente no período da Segunda Guerra, mas ele também convive com o comunismo, fazendo atrocidades na mesma época ali. Então esses 5 países do leste europeu que proibiram qualquer tipo de exaltação, propaganda ao comunismo, também proibiram de forma dura o nazismo, colocando ele na mesma faixa. O nazismo ele matou 6 milhões de judeus, civis soviéticos, 7 milhões, prisioneiros de guerra soviéticos, 3 milhões, civis poloneses não judeus, 1.800.000, civis soviéticos no território da Croácia, Bósnia e Herzegovina, 312 mil. Pessoas com deficiências físicas
que viviam em instituições para lá serem cuidadas. 250 mil foi ceifada na hora. De ciganos, lá em Roma, 250 mil. Testemunhas de Jeová, evangélicos, mais de 1.900, porém é muito mais. Tem números que falam de 100 mil. Criminosos, reincidentes e aqueles denominados como antissociais, mais de 70 mil. Alemães, oponentes políticos e ativistas de membros da resistência dentro dos territórios ocupados pelos países do eixo, né? Que é aqueles países que fizeram parte ali da dominância alemã da Segunda Guerra, não tem nem número calculado, chega a milhões. Então nós temos que ver e analisar isso e colocar como prioridade para a gente proibir aqui no Brasil também esse tipo de partido ou tipo de manifestações que venham trazer o ódio, o racismo, o preconceito e principalmente tirar o direito das pessoas estarem ali adorando a sua fé. Na Ucrânia, após a invasão da União Soviética, logo nas primeiras semanas, os comunistas mandaram destruir mais de 1.500 igrejas. Na Coreia do Norte, se você não tiver um quadro do vô já falecido, do pai falecido e do atual líder Kim Jong-un dentro da sua casa, assistindo o único canal de TV, escutando a única rádio estatal, você é mandado para um campo de concentração ou você é executado. E se você vai para um campo de concentração, isso estende às suas próximas gerações. Não acaba aí. É muito fácil você ter uma pequena parcela de brasileiros que ainda não coloca isso como validade, porque estão vivendo, repito, num país democrático, onde você tem uma justiça suspeita que os protege. O problema do comunismo, além da morte, da miséria, do fim do Estado de Direito, você vai viver com medo. É o que está acontecendo hoje, principalmente nas redes sociais. Então eu acho de suma importância, sim, nós termos isso como... Olhe para países desenvolvidos e veja a experiência já de outros países que fizeram a estupidez supina que está sendo feita de desarmar a população, que passa a não ter nem direito de se defender, contrariando o princípio constitucional. E isso é aplaudido, isso se repete em verso e prosa. Isso não representa avanço nenhum. Isso é mais um retrocesso. Isso é mais uma condição de entregar o nosso cidadão nas mãos daquele que vai entrar na sua casa e vai fazer o que quiser, porque ele não tem mais o direito de se defender. É preciso parar com a hipocrisia, precisa aprender a dizer a verdade. Só a verdade pode fazer com que a população acredite que está falando, como acredita em mim. Que nenhum instante, desde 14 anos atrás, jamais houve uma contradição. A reforma da Previdência foi uma punhalada pelas costas. A prorrogação da CPMF foi outra punhalada. A prorrogação da DRU foi outra punhalada. A população está sendo a cada instante vilipendiada. O colega se levanta, como o ilustre deputado Bolsonaro, e diz com uma linguagem, direi eu, um pouco mais rígida, um pouco mais despida, talvez, de figuras de sintaxe ou de retórica, mas diz com sinceridade tudo que eu estou dizendo. Ele é imediatamente atacado, porque ele não pode usar a sua linguagem, mas ele é um parlamentar, ele tem o direito de se exprimir na sua linguagem. Eu quero deixar claro para a população brasileira que, por acaso, esteja ouvindo, por acaso, claro, que esse projeto que está não vai resolver coisa alguma, não melhorar em nada. Os assaltantes vão ficar cada vez mais felizes, porque agora sim, no sinal de trânsito ou em qualquer outro lugar, eles sabem, não há defesa. Era o que eu tinha a dizer. Muito obrigado, senhor presidente. Mas eu fico feliz em poder falar a verdade. Porte de maconha para consumo pessoal.
Muito convencido de que é uma má política pública a criminalização. E, portanto, votei nesse sentido e acho que nós vamos fazer uma experiência. Essa experiência em matéria de direito de políticas públicas tem que ser feito com pessoas de carne, osso, sentimentos. Quando a gente lida com gente, a gente tem que ter cuidado. Portanto, votei nesse sentido e acho que nós vamos fazer uma experiência. Experiências em laboratório, você tem que fazer experiências na vida real. Para fazer experiências na vida real... O ex-chefe do serviço secreto da ditadura venezuelana revelou que partidos de esquerda na Europa e também na América Latina foram financiados ilegalmente pelos ditadores Hugo Chávez e Nicolás Maduro. Segundo ele, entre os beneficiários está o ex-presidente Lula. O ex-general garante ter provas da denúncia. Carvajal relata na carta que a última vez que soube desse tipo de operação foi em 7 de julho de 2017. Em alguns casos, as operações já eram conhecidas. Por exemplo, um carregamento de $800 mil, quase 4,5 milhões de reais, conforme o câmbio de hoje, foi apreendido em Buenos Aires, vindo de Caracas em 2007. O Comando Vermelho do Rio de Janeiro já tem nas favelas do Rio dezenas, centenas de mercenários africanos e da Europa Oriental. Eles estão fazendo treinamento, estão treinando os traficantes do Rio de Janeiro para a guerrilha urbana. Esse mesmo núcleo de inteligência do governo está tentando descobrir as duas bases que eles têm, porque já sabe que eles têm duas bases no Amazonas, no meio da floresta, e no Acre. O governo já acionou o Serviço de Inteligência do Exército também, Serviço de Monitoramento da Calha Norte, para tentar identificar que núcleos são esses. Os números do relatório inicial são assustadores. Eles entendem que já existem mais de 30 mil pessoas sendo treinadas por mercenários para ações urbanas e ações de guerrilha. Não sei até que ponto o jornalista teve informação ao total do inquérito, mas a matéria está na revista Veja, assinada pelo jornalista Robson Bonin. Robson Bonin é o nome do jornalista que assinou o artigo, a matéria, e que traz muita preocupação, porque as favelas do Rio de Janeiro estão inacessíveis à polícia, inclusive para monitoramento de helicóptero. Isso é motivo de muita preocupação. Se alguém tem dúvidas sobre que tipo de guerrilha está sendo montada, não precisa ser gênio para adivinhar.